Emenda parlamentar se transformou num sinônimo de coisa errada, e não é. Emendas impositivas estão sendo represadas. O poder judiciário se avora como poder moderador. Judicialismo de coalizão. Velho orçamento secreto. Dando mais transparência. Nenhum tipo de transparência. É imoral, tá errado. Criminalizar as emendas, não. Não adiantou nada a Lei Áurea. Falsa abolição da escravatura. Vossa Excelência tem um dedinho na África. O racismo no Brasil, ele é de marca. Herança histórica da escravidão. Começaram com 10, 20, 30, já vai ser 100%. Que essa população possa se ver nos serviços públicos. Enfrentar o racismo estrutural. É uma reparação social. Um tribunal racial no fundo. Não nos verão voltando para a senzala aonde nos querem. Esta semana, o plenário da Câmara aprovou diversas propostas, desde a inclusão do Sistema Nacional de Adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente, até medidas de acessibilidade em espaços públicos para pessoas com necessidades complexas de comunicação. Aprovados também recursos para o programa PED Meia e regras para o sistema de pagamentos brasileiro. Mas a votação, que de fato mobilizou parlamentares e lideranças e acabou gerando mais debate, foi acerca das mudanças do Senado ao projeto de lei complementar que traz regras de transparência, execução e impedimentos técnicos de emendas parlamentares ao orçamento. A proposta, de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, surgiu após decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a execução de emendas parlamentares até que fossem definidas regras de controle, transparência e rastreabilidade. O relator, deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, rejeitou alterações no texto que tinham sido feitas pelos senadores, como o aumento de 8 para 10 do número total de emendas de bancada estadual e o fim da destinação de 50% das emendas de comissões para a área de saúde, que continua valendo. A matéria agora segue para a sanção presidencial. A saída é pela política. E aqui nós temos que fazer a defesa das emendas parlamentares, que é um instrumento importantíssimo, que muitas e muitas cidades só tiveram investimento público a partir das emendas parlamentares. O financiamento da saúde, hoje em dia, é feito a partir das emendas parlamentares. Se tem mal feito, esse é assunto para a polícia e para a justiça. Cada qual responda, mas criminalizar as emendas, não. A gente está falando de bilhões de reais que não tem nenhum tipo de transparência. E no que esse projeto que está sendo votado no dia de hoje atende a essas reivindicações? Em absolutamente nada. Não há garantia nenhuma de divisão igualitária entre as comissões e tampouco de quem é que vai estar enviando esse alto volume de recursos. A gente está falando de 11,5 bilhões de reais, que antes da decisão do Supremo Tribunal Federal era somente 600 milhões de reais. É preciso que após esse debate, esse diálogo que tem sido intenso entre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, a gente estabeleça critérios transparentes para a execução das emendas de comissão, das emendas parlamentares. Portanto, é um projeto importante que vai avançar, dando mais transparência para a população na apresentação dessas emendas. Nosso questionamento é que as emendas PIX, sobretudo, transferências especiais, fundo a fundo, elas não têm a transparência devida. Continua um lado de secretude nisso, secretando pouca transparência, que é um princípio da administração pública. A nossa objeção é que as emendas de comissão são uma versão edulcorada, adocicada do velho orçamento secreto. Quem impera ali é quem distribui esses valores ao seu bel prazer. Portanto, tanto o projeto da Câmara quanto do Senado, a nosso juízo, são insuficientes para garantir aquilo que chamamos de boa política. Diante dessa situação em que o Poder Judiciário se avora como poder moderador e suspende a execução orçamentária, nós damos mais um sinal na construção do diálogo entre os poderes,
votando essa matéria, e aqui ressalto a importância e o trabalho do líder Elmar Nascimento em construir um consenso para liberar o orçamento que hoje penaliza as prefeituras, os governos estaduais e a sociedade brasileira. Mesmo as nossas emendas impositivas estão sendo represadas. Quem não vota com o governo, quem é da oposição, está se prejudicando nos pagamentos e inventam 1000 subterfúgios para isso. 1000 subterfúgios. Repito, mesmo as emendas que deveriam ir para o meu estado do Rio Grande do Sul, mesmo aquelas para a Defesa Civil, estão tendo os seus empenhos e as suas execuções travadas pelo governo federal com auxílio da Suprema Corte. O texto do deputado Elmar aprimora o que foi feito no Senado Federal na medida que, por exemplo, recompõe os recursos obrigatórios para a saúde, para o financiamento da saúde pública nesse país. E este plenário bem sabe da importância das emendas parlamentares para o financiamento da saúde pública, universal e de qualidade, o Brasil afora. Nós temos cada vez maior uma parte do orçamento público capturado por interesses paroquiais e muitas vezes fisiológicas, invertendo a lógica do orçamento público como ele deveria ser. O volume de recursos hoje que está sendo definido por cada deputado e por cada senador é imoral, está errado a forma como a gente tem feito esse debate. E é por isso que o pessoal, enquanto bancada, agiu contra o orçamento secreto e continua se posicionando contra a forma absolutamente limitada que esse projeto apresenta e enfrenta os problemas colocados. Vejam que emenda parlamentar se transformou num sinônimo de coisa errada, e não é. É através da emenda parlamentar que nós conseguimos garantir direitos na prática. Por exemplo, nós conseguimos no estado do Maranhão, através das nossas emendas federais, financiar o maior mutirão de saúde da história do meu estado, mutirão Cuidar dos Olhos. O que estão tentando é isto, usar as emendas, como estão usando hoje, para evitar um rombo maior. Mas nós vamos nos impor e não vamos aceitar mais esse desatino de parte do governo, onde só gasta, cobra imposto e gerar emprego, gerar riqueza, é o que nunca soube a esquerda. É por isso que tentam agora, através de emendas, estancarem toda a sua sangria. Tudo que nós conversamos, houve uma convergência no sentido de preservar os interesses da Câmara, os interesses do governo e os interesses do país, para dar transparência, para dar celeridade, sobretudo, rastreabilidade naquilo que é fundamental da execução do orçamento. O Poder Judiciário já falou, se não aprovarem da forma que queremos, não iremos liberar as emendas parlamentares. Vejam só que gravidade. Tudo isso é um pano de fundo do descondenado Lula, que não tem base no Congresso Nacional e governa através do judicialismo de coalizão. Ou não é verdade isso? Já que ele quebrou o Brasil, ele não quer pagar as emendas individuais, que são impositivas. Eu, particularmente, tenho a minha posição favorável, porque compreendo que esse texto, muito bem comandado pelo nosso querido Elmar, ele traz uma novidade importante que nós precisamos muito, que é a rastreabilidade, a transparência, e de alguma forma dificulta a individualidade das emendas coletivas e trabalha a questão da individualidade. Hoje, um deputado federal indica mais recursos ao orçamento para prefeituras, para determinados municípios, do que tem à sua disposição de recursos para políticas públicas, ministérios do governo federal. Isso não é razoável, isso é uma captura do orçamento público brasileiro. O plenário também aprovou o projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil, prevendo um mercado regulado e outro voluntário de títulos representativos de emissão e remoção de gases de efeito estufa. A proposta encontrou um pouco mais de consenso do que o debate anterior sobre emendas, mas ainda assim houve críticas à matéria que agora segue para a sanção. Nós temos uma falácia na Europa
que não é pelo bem do meio ambiente. Eles convenceram os consumidores deles de que aqui nós não temos plantio sustentável, justamente por uma questão de mercado. E cada vez vão inventando essas coisas. É moratória do Cerrado, é não sei o quê. E agora, esse projeto, nessa complexidade toda, daqui a pouco nós estamos manietados e não temos para quem vender os nossos produtos. Contra o desmatamento, que uns que apoiam os grileiros querem os desmatamentos, nós queremos um ambiente verde, sustentável, e que as pessoas que investem possam ter retorno, inclusive financeiro, sobre esse controle para menos produção e expansão de carbono. Então a descarbonização faz parte desse projeto. Acabo de chegar lá de Baku, da Conferência do Clima, e na primeira semana já foi feito o acordo de ter uma regulamentação no âmbito global. A maioria dos países, inclusive do G20, já tem leis específicas sobre o mercado de carbono e, portanto, estão muito à frente. E nós temos uma possibilidade muito grande, em especial para os projetos de reflorestamento tão necessário para a gente enfrentar a crise climática. Não houve o debate aprofundado nas comissões, nós temos que avaliar cada medida, cada passo, não é agir em função do calendário dos encontros internacionais. Está rolando a COP29, vem ano que vem a COP30, então temos que aprovar a toque de caixa ou com celeridade. Nós queremos mais debate, mais aprofundamento, temos vários questionamentos sobre a matéria. Nós temos uma grande oportunidade de unir as duas principais agendas do nosso país numa só: a discussão econômica e a agenda ambiental. Ao longo de muitas décadas, há um enfrentamento dessas duas agendas, uma se justificando para enfrentar a outra. E a criação da possibilidade do mercado de carbono vem justamente para unir essas duas agendas que são importantes na vida de todos os brasileiros. Ao meu ver, está correto o parecer do relator, porque ele acaba por acatar emendas que dão mais nitidez à condição de titulares do crédito de carbono para as populações tradicionais. Nós estamos falando de quilombolas, nós estamos falando de povos indígenas, que o projeto que sai da Câmara, ele versava sobre isso, mas não com a nitidez que vem do próprio Senado. O Bloco vota sim, na medida que esse é um projeto importante, que regulamenta os ativos, né, que possibilita as transações com os créditos de carbono e que garante que, caso se amplie a utilização desses créditos, efetivamente a população receberá ativos ambientais em seu favor. Eu queria acrescentar aqui, como presidente da Comissão de Mudanças Climáticas do Parlasul, que nós representamos lá, os colegas deputados sabem disso, esse é um tema universal. Ou a gente faz a regra do jogo e a gente se aproxima desse cenário, ou nós vamos ficar de fora. É uma matéria polêmica, uma vez que receber pela preservação é fantástico. Agora, a partir do momento que não está facilitada essa questão daquilo que o Brasil já preserva por força da lei, e isso ficou uma pergunta, eu acho que é um prejuízo, até porque nós temos que entender que se o país faz isso, tem que ganhar por isso. A melhor forma de ter desenvolvimento econômico sustentável é que as nossas empresas sintam-se à vontade e, mais do que à vontade, protegidas na preservação ambiental. E não é possível tolerar ainda mais intervenção estatal nas atividades econômicas e onde o Estado não é bem-vindo. Pela primeira vez, o 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, foi celebrado como feriado nacional. Antes, esta era uma iniciativa apenas de alguns estados e cidades. Na véspera da comemoração, a Câmara aprovou o projeto de lei do Senado que reserva a pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas
30% das vagas em concursos públicos federais. A proposta vem para substituir a Lei de Cotas no serviço público, que perdeu a vigência em junho deste ano e previa 20% das vagas em concursos para negros. A reserva de 30%, aprovada pelo plenário, vai valer sempre que forem ofertadas 2 ou mais vagas e será aplicada se surgirem outras durante a validade do concurso. O prazo para a revisão desta política será de 5 anos e não de 10, como previa o texto original. Uma vez que foi modificado pelos deputados, o projeto volta para o Senado antes de seguir para a sanção. Mulheres negras representam o grupo majoritário da nossa população, mas ainda é subrepresentado nos espaços de decisão e no acesso às políticas públicas fundamentais. Pelo menos 12,5% desse grupo se encontra em situação de insegurança alimentar moderada e grave, e 63% das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza. Esses dados reforçam que, apesar do desenvolvimento de nossa economia, são essas mulheres que mais sofrem com a herança histórica da escravidão. Os que tentam impor uma falácia de que há uma democracia racial negam os dados e, ao mesmo tempo, buscam perenizar um racismo que é sentido na pele todos os dias neste país. Por isso, nós estamos hoje aqui dizendo, sim, aprovamos e vamos aprovar as cotas, as ações afirmativas, para que este país possa enfrentar o racismo estrutural. Cabo Gilberto, você tem um dedinho lá na África. Deputado Chico Alencar, Vossa Excelência tem um dedinho na África. Deputada Érica Cocai, Vossa Excelência, mesmo que a senhora não olhe, mas Vossa Excelência tem um dedinho na África. Logo, logo diz o quê? O Brasil é um país miscigenado. Não adianta tentar dividir o povo brasileiro entre pessoas negras e não negras. Gilberto Freire falou, todo brasileiro traz no corpo a sombra do indígena e do negro, é isso aí. Meus amigos, vamos refletir. Esse projeto, ele segrega. Eu quero que me prove tecnicamente que esse projeto não segrega. Está segregando, sim. Está botando o negro numa caixa e os outros fora dessa caixa. Não está levando em consideração a vulnerabilidade, a pobreza. Eu queria concordar com o deputado Hélio que é muito importante tratar da questão das cotas sociais, mas isso não ilide a necessidade de resgate também das cotas raciais. Esse país, senhor presidente, é um país que, ao longo da sua história, não teve respeito aos afrodescendentes. Não adiantou nada a Lei Áurea, se terminada a Lei Áurea, as pessoas foram jogadas ao léu, sem nenhum tipo de chance para sobreviver ao lado daqueles que não foram escravizados desse país. É por isso que a gente encontra, na maioria das favelas brasileiras, do meu estado especialmente, mais de 70% da população preta. Então, negra, preta, parda. Esse projeto vai segregar a população brasileira, vai de frente ao artigo 5º da Constituição, onde todos são iguais perante as leis, e respeitando o artigo 3º também da Constituição, até porque nós defendemos as cotas com relação às questões sociais, mas, da forma que está, começaram com 10, 20, 30, já vai ser 100%. Isso vai ser ruim para a população brasileira, isso vai dividir o nosso povo. A aprovação desse projeto significa reconhecer que o serviço público precisa refletir a diversidade do povo brasileiro e garantir que espaços de poder e decisão sejam ocupados por aqueles que são historicamente excluídos nesse país, pela cor da sua pele, sim, porque o racismo no Brasil, ele é de marca. As pessoas são discriminadas no Brasil pela cor da sua pele, pela textura do seu cabelo, por como se parecem, por sua cultura
e muitas vezes até mesmo por sua religião. Nós já sofremos muito pelos séculos e séculos passados em que não se discutia a vida do povo negro, seja através do parlamento ou qualquer outro espaço. Portanto, não nos verão voltando para a senzala aonde nos querem, ao contrário, nos verão fazendo política, nos verão fazendo o fortalecimento da democracia, nos verão ocupando esses espaços. Isso é uma reparação, não é racial apenas, é uma reparação social. Porque se nós formos às favelas, se nós formos aos lugares mais vulneráveis do nosso país, nós vamos ver de quem é a cor da pele. Se nós formos ver como que a polícia trata o negro e vamos ver como a polícia trata o branco, nós vamos ver de quem é a cor da pele e como que é o tratamento. É claro que ela é social, ela é de classe, mas tem um elemento étnico também. Por isso nós entendemos que essa reparação é necessária, é um momento importante até que a gente consiga a igualdade de oportunidades na sociedade brasileira. É um passo, mais um passo que caminha na direção de um futuro. Isso é um recado importante para a população brasileira, que foi totalmente alijada, os negros desse país, depois de um pós-abolição inconcluso, foram alijados de toda e qualquer possibilidade de avanço. Este é um momento importante para que se possa colocar novamente a esperança para esse povo, para que essa população possa se ver nos serviços públicos, tendo ali os seus direitos garantidos. Um ponto fulcral desse texto é a tal da banca de heteroidentificação. Isso aí tem dado problema em uma série de universidades. O critério não é o da autoidentificação, ou seja, a pessoa diz qual é a sua cor, raça, não é esse o critério? Pois bem, se é este o critério, como admitiremos, então, que haja uma banca para decidir se a pessoa é de tal cor, ou de tal raça, de tal etnia? Isso só tem dado problema. Só tem dado problema. A Folha de São Paulo, Estadão, os jornais, enfim, tem revelado uma série de discrepâncias nesse tipo de tribunal, que é um tribunal racial, no fundo. Nós vivemos num país que teve quase 400 anos de escravidão. Pouco mais de 100 anos do que nós denunciamos falsa abolição da escravatura. Porque no dia 13 de maio, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, ela só aboliu os crimes que os senhores de engenho cometeram contra a humanidade. Nós, negros e negras, não recebemos acerto, férias, 13º, seguro-desemprego, pelo contrário. No pós-abolição, o Estado brasileiro organizou ainda um conjunto de leis para continuar mantendo hierarquias de privilégio na nossa sociedade, o que aprofundou ainda mais a desigualdade social e racial. 241 sim, 94 não, 2 abstenções. Está aprovado. Ficam prejudicadas a proposição inicial e as emendas. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria retorna ao Senado Federal. Temas de interesse nacional. Debates em plenário. As reações e propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Este ano celebraremos pela primeira vez o feriado nacional de Zumbi e da consciência negra. É um fato histórico, porque pela primeira vez o país vai parar para refletir sobre a presença do povo negro no Brasil, dos quase 4 séculos de escravização e que pela primeira vez na história o Brasil reconhece uma liderança como Zumbi dos Palmares, como Dandara, e estabelece o feriado do 20 de novembro.